poderosamente, o Senhor possa falar profundamente ao teu coração. Amém. Vou botar a minha torta aqui. Aleluia. Que o Senhor possa falar poderosamente ao teu coração. Feche os seus olhos nesse momento. Nós vamos falar ao Senhor, Espírito Santo de Deus. Declaramos que nessa noite, Pai, toda a nossa atenção, toda a nossa reverência, toda a nossa ordem pertence ao Senhor. Vem do Senhor. Ó Deus, o Senhor conhece, Pai, cada coração que aqui presente está. E só o Senhor sabe o vale de cada alma que está passando. Nessa noite, meu Pai, nós queremos trazer uma palavra, meu Deus, poderosa, vinda do Senhor. Uma palavra, meu Deus, que traga conforto, que traga exortação, que traga consolação a cada um que está aqui. Ó Deus, cada um aqui tem uma trajetória de vida, cada um aqui, meu Pai, já passou por situações inefáveis, inarráveis, mas todos aqui somos, ó Pai, dependentes do Senhor. Todos aqui, ó Pai, somos pessoas que precisam do Senhor. Nós, ó Pai querido, declaramos nessa noite a nossa dependência do Senhor. Sem o Senhor nós não somos nada. Sem o Senhor nós não podemos nada. Sem o Senhor não há motivo para viver. Então nessa noite, meu Pai, que a Tua palavra, ela ache morada no coração de cada um e que as pessoas possam ser tocadas pela palavra do Senhor. Palavra do Senhor aberta no livro de Mateus, capítulo de número 14, versículo de número 22. Mateus, capítulo de número 14, versículo de número 22. Você que está com a Bíblia, coloque a Bíblia aí próxima de quem está sem, para que ele possa acompanhar com você. Mateus, capítulo de número 14, versículo de número 22. Uma palavra muito conhecida, mas hoje nós vamos esmiuçar essa palavra. Aleluia. Glória a Jesus. Graças a Deus. Todos encontraram? Amém. Graças a Deus. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte ao fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Amém. Podeis assentar. Põe um pouco de água também aqui. Põe um pouco de água também. Graças a Deus. Palavra do Senhor, essa conhecida de muitas pessoas. Palavra essa que já foi ministrada em vários lugares, onde você já deve ter ouvido falar, porque uma das passagens mais conhecidas da Bíblia é exatamente essa. Mas eu quero começar a homilia dessa noite dizendo algo a você que foi dito aqui na abertura do culto: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A diferença entre você ouvir e entre você escutar. Escutar, eu dou um grito aqui, a pessoa escuta lá na praça. Ouvir, ela tem que me entender. Quando a pessoa ouve, a palavra desce ao coração. Agora, quando a pessoa só escuta, vai entrar aqui, vai sair por aqui. Bom, a palavra do Senhor nos diz que Jesus, ele compeliu os discípulos a embarcar. A palavra compeliu, ela quer dizer estimular, arrastar,
obrigar, né? Obrigou eles a entrarem no barco e passaram diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Ontem lá no culto do lar nós falamos, né? Ele é o primeiro a chegar e ele é o último a sair. Com Jesus não tem negócio de atraso. Com ele não tem essas coisas. Jesus não chega atrasado em lugar nenhum. Ah, pastor, mas a passagem fala que Lázaro, Jesus foi avisado e Jesus chegou lá no quarto dia, já Lázaro estava morto. Claro, havia um propósito para aquilo ali. Jesus ia mostrar para aquele povo o poder da ressurreição. Agora, quando Jesus ele obriga os seus apóstolos, os seus discípulos, a entrar num barco e passar para o outro lado da margem, a palavra fala que ele ficou para despedir as multidões. Nós já falamos aqui de 3 grupos que andavam com Jesus: multidão, quem lembra? Multidão, discípulos esqueceram, gente? E o íntimo. Essas eram as pessoas que andavam com Jesus. Você vai ver várias passagens na Bíblia que Jesus vai estar pregando para multidões e multidões vão estar com ele. Depois você vai ver que ele tinha os 12 apóstolos ali com ele. Mas depois você vai ver que dos 12 só teve um que foi íntimo de Jesus, que é João. Tanto que João é o último dos apóstolos a morrer. E a ele é revelado o segredo do Apocalipse. E a palavra nos diz que Jesus despedia as multidões. E depois que as multidões foram despedidas, o que ele faz? Ele sobe ao monte para orar, sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Ele estava orando. Agora é interessante, né? Sendo Jesus filho de Deus, para que Jesus ia orar? Né? Sendo ele Deus, sendo ele filho do Pai, para que ele ia orar? Se ele desse um estalo de dedo, acontecia o que ele queria. Pelo poder dele, pela virtude dele. Sem ele dizer uma palavra, uma mulher encosta na barra do vestido de Jesus e é curada. Sem ele falar uma palavra. Só dela encostar, ele sentiu que sai virtude dele naquele momento, e aquela mulher é curada. E caindo no final da tarde, Jesus estava lá orando, e orando, e orando. E o barco dos discípulos foi embora. E o barco foi embora. Jesus não estava no barco ainda com eles. E o barco foi embora. E para quem já andou de barco no mar, né, para quem já andou, é extremamente enjoativo. Você, Pedrinho, que vai muito para a praia aí, andar de barco no mar é extremamente enjoativo. E se você não sabe nadar, você passa aperto demais na conta. Porque você está lá no meio, você sabe que debaixo ali não tem nada para você pisar. Então você fica meio, né? E os discípulos estavam ali, mas os discípulos ali no meio deles tinha pescadores. Então obviamente tinha quem sabia nadar. E com certeza aqueles discípulos que estavam ali, que foram pescadores como Pedro e outros, eles já sabiam como proceder diante de uma situação de dificuldade no meio do mar. Porque quem já pescou no mar sabe. Eu já fiquei observando os pescadores chegando da pescaria. É um mundaréu de rede que é muita coisa, muito peixe, barco pesado. Agora imagina um barco com 12 pessoas dentro. E aqueles barcos daquela época eram uns canoão grandona, né? Umas nau grandes. Então o que acontece? Eles estavam lá e o mar fica revolto. O mar começa a ficar agitado, vento para lá e para cá, e aí a onda vem e bate para cá e nós vamos afundar, vem e bate para cá, nós vamos morrer. Aí no meio da noite, na 4ª vigília da noite, foi ter com eles andando sobre o mar. Imagina você no escuro, no meio do nada, e de repente você vê uma luz brilhando vindo na sua direção. Porque Jesus é luz. E você vê aquela luz aí na sua direção. Paga a luz aí para nós aí. Presta um celular aqui. Aí você está no meio da escuridão, de repente aparece um negócio desse indo na sua direção. Está indo na sua direção. Já vai para a sua direção.
Primeira coisa que você vai pensar, fantasma. É o Gasparzinho que apareceu aqui e tal. Pode acender. É um fantasma, que não sei o que, eles gritando aquilo ali. Meu Deus, é um fantasma, o que nós vamos fazer agora? Que não sei o que. Aí Jesus pega e fala: opa, calma aí. Sou eu. Tem de bom ânimo. Sou eu, calma. Mas aí Pedro, o velho Pedrão, vira para Jesus e fala: se for o Senhor mesmo, manda eu ir até aí. Jesus fala: vem. E ele levanta o barco, e eu imagino a cena, né? Ele tal, então o barco já, opa, andei, vou andar mais, dá mais um passo e tal, e vai em direção de Jesus. E eu imagino que nesse momento Jesus deve ter parado, para que ele pudesse viver o milagre, para que Pedro pudesse viver o milagre. Jesus deve ter parado ali. E Pedro vai em direção a Jesus. Mas a palavra nos diz que a força do vento, que Pedro repara na força do vento, e ele tem medo. E quando ele tem medo, ele começa a afundar. Ele grita: salva-me, Senhor. E na hora que ele grita isso, a mão do Senhor já está lá. Jesus estende a mão, toma ele e fala para ele: homem de pequena fé, por que duvidaste? E subiram os dois no barco. E a palavra fala que o vento cessou. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente este é filho de Deus. Aí nós começamos a pregar agora. Quando Jesus ele vai para o monte orar, ele vai buscar ainda mais revestimento de poder, autoridade, santidade. O interessante é que, se você prestar atenção na Bíblia, você vai ver que vários momentos Jesus se retira. Vários momentos Jesus ele sai de perto das pessoas. E não é porque não quer ter comunhão com ninguém, não é isso. É porque todos nós cantamos aqui Deus do secreto. Cada um de nós tem o seu momento de secreto. Cada um de nós tem o seu momento de estar sozinho. Hoje nós conversamos até sobre isso, né, Pedrinho? Falamos que tem momentos que Deus ele esconde a gente. Ele tira a gente do foco. Ele tira a gente do foco. Por que Jesus tira a gente do foco? Porque é o momento de termos a intimidade com Ele revelada. Enquanto Jesus estava lá, retirado ele espera a multidão ir embora. Ele não abandona a multidão, ele espera a multidão ir embora, ele despede a multidão. Depois que a multidão vai embora, que ele sobe ao monte, ele vai orar. E ele ora, fala com o Pai, conversa com o Pai, e conta para o Pai as maravilhas que estavam acontecendo e tal. Mas quando Jesus ele entra no mar, e ele vai em direção ao barco, a palavra fala que o barco já estava longe, já estava muito longe, muitos estádios, né, que a palavra diz. E o que acontece com eles? Eles veem aquela luz e ficam com medo. Muitas vezes nós estamos no meio do mar revolto, a situação nossa não é nada boa, você toma um prejuízo, alguém cospe na sua cara, alguém fala alguma coisa para você, tua mulher te trai, teu marido te trai, você vai ser abandonado, seus amigos não querem saber de você, você afoga as mágoas num copo de cachaça e não sei mais o que, você vai, fuma um baseado e tal, aquele negócio todo, você acha que a sua vida virou um pandemônio, a sua vida foi assolada, você está sendo arrebentado e atingido de todos os lados. E você está no meio da escuridão, e na escuridão você não vê nada, você está meio perdido. Meu Deus, o que está acontecendo? Onde é que eu estou? Onde que eu fui? O que está acontecendo? E o mar balançando para lá e para cá, e você, meu Deus, o que eu faço? De repente, pum, aparece uma luz, e você olha para essa luz, e você lembra da última pessoa que poderia aparecer ali: Jesus Cristo. Por que a última? Porque talvez o teu refúgio nunca foi Jesus. Talvez o teu refúgio foi a bagunça, talvez o teu refúgio foi a prostituição, talvez o teu refúgio foi a mentira, talvez o teu refúgio foi outras coisas, mas foi refúgio nunca foi Jesus.
E quando Jesus ele aparece ali, ele entra dentro daquele barco. Primeiro ele fala para Pedro. Pedro pergunta: se é o Senhor mesmo, deixa eu ir aí. E ele vai. Só que quando ele pisa na água, ele vê, ele sente segurança, ele vai andando. De repente ele tira os olhos do foco que é Jesus. E aí eu digo para você nessa noite: talvez você esteja passando por uma dificuldade muito grande, algo está machucando você, talvez a sua vida está virada do avesso, mas talvez você esqueceu de um detalhe: você tirou os olhos de Jesus, você tirou os olhos do Senhor aqui, ó. Todo equilibrista que vai andar na corda bamba, ele mira um alvo, porque se ele olhar para o lado, ele cai. Você pode reparar, pega os vídeos do YouTube aí e assiste para você ver. Os equilibristas que atravessam prédio, eles não olham para o lado, eles só olham para frente. Porque se ele olhar para o lado, ele perde o equilíbrio. Nós, quando olhamos para o lado e olhamos os problemas que estão do lado de cá, os problemas que estão do lado de cá, os problemas que estão na frente, os problemas que estão atrás, e nós tiramos o foco de Jesus, a tendência é afundar. A tendência é você cair. E quando você cai, eu quero dizer uma coisa para você: permanecer de pé é difícil, cair é fácil, cair é facinho, mas levantar dá um trabalho. Sair daquele lugar onde você caiu, foi humilhado, pessoas zombaram de você, você é um fracassado, você não é nada na vida. Quantas pessoas ouviram isso? Quantas pessoas ouviram isso? E quando você cai, o que acontece? Para se levantar, gera um machucado quando você cai. Ali Pedro, ele tira o foco de Jesus, ele começa a afundar. Está repreendida essa luz aí, em nome de Jesus. Hein? Aí o que acontece? Quando Pedro cai, ele estava na água. Ele não ia se machucar, mas ele ia afogar. Ele ia afogar. Ele poderia nadar? Poderia. Mas quem vai aguentar nadar em alto mar? O mar revolto. Tem um filme que eu até indico aí para quem quiser assistir, chama Mar em Fúria. Assiste esse filme para vocês verem. Filme muito bom. Vocês vão ver umas ondas lá tremendas. O filme é muito bom mesmo. Aí o que acontece? Pedro, ele começa a afundar, porque ele tira os olhos do mestre. Quantas vezes nós tiramos o olho do mestre e capotamos, apanhamos? Não é fácil ser chamado de vagabundo, não é fácil ser chamado de você não presta, não é fácil ser chamado de fracassado. Quantas vezes nós fomos chamados assim, porque nós tiramos o foco de Jesus da nossa vida e colocamos outros objetivos. O objetivo maior de quem conhece a palavra é a salvação. Não tem outro objetivo. Ah, pastor, mas eu vou na igreja porque eu gosto dos irmãos. Amém, eu também gosto, mas o objetivo não é esse. O objetivo é salvação. Frutos na Bíblia é a alma, gente. É a alma. Cada pessoa que você traz à igreja, que a pessoa ouve a palavra, a pessoa aceita Jesus, se reconcilia com Jesus, uma pedrinha lá na tua coroa. Deus não fica devendo nada para ninguém. Por isso que a Bíblia fala que nós vamos receber galardão lá no céu. E aí o que acontece? Jesus, quando ele sobe naquele barco, imediatamente o mar cessa. E aí eu me lembro de uma outra passagem de Jesus. Ele também estava no barco, só que dessa vez ele estava dormindo no barco. E o mar revolta, o vento para lá, o vento para cá. O que acontece? De repente, eu não me lembro se é Tiago, quem que foi, que acordou Jesus: mestre, nós vamos perecer, nós vamos afundar. E Jesus pega e fala assim: ué, por que vocês me acordaram? Levanta, olha para o mar, cala-te e aquieta-te, cessa-se o vento e acalma-se o mar. Talvez a tua vida hoje está assim, um mar revolto, vento de tudo quanto é lado na tua vida, cada onda de 300 mil pés para cima do céu, e você não está vendo saída, e você não está achando o ponto do farol. Quem já foi na praia aqui sabe, você chega na praia,
Você senta na beira da praia, de qualquer ponto da praia que você vê um farol. De qualquer ponto, né? De qualquer ponto que você estiver na praia, você vê um farol. Eu quero dizer para você nessa noite, se na tua vida está só escuridão, o teu farol está chegando hoje. Se na tua vida está tudo escuro, o teu farol está chegando aí. Porque na verdade o Senhor, Ele trouxe para nós luz. E a Bíblia fala que se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Eu quero dizer para você, a palavra compeliu, ela fala, obrigar. Jesus obrigou eles a entrar naquele barco e a atravessar, para que Pedro pudesse ter aquela experiência. E se vamos supor que fosse no domingo à noite, aconteceu isso aí, eles chegaram no culto à noite, e o pastor fala, quem tem um testemunho para contar? O Pedrão ia levantar, eu tenho um testemunho para contar. O que foi? Eu andei em direção a Jesus com som das águas, mas aí os outros iam falar, mas você afundou. Tudo bem, eu afundei, mas eu dei 3 passos e não afundei. Eu dei 3 passos, 4 passos e não afundei. E só 2 pessoas andaram assim, só Jesus e Pedro. E olha que testemunho, ele afundou, mas ele andou sobre o mar. Igual Jesus falou que ele andaria. Talvez você está olhando para a tua vida e só está vendo onda gigante vindo na tua direção. E você não tem um salva-vida, não tem nada. Mas aí eis que surge o leão da tribo de Judá. E ele ruge. E aquelas ondas vão cessar. E aquilo que tem entristecido teu coração, aquilo que tem feito você pensar, eu não sei se vai, eu não sei se fico, o Senhor Jesus fala para você nessa noite, eu sou o timoneiro do barco, é eu que piloto o barco, é eu que estou no comando desse barco. A minha autoridade está muito além do que o vento pode fazer e do que o mar pode fazer. Esse é o Jesus que nós servimos. O Deus que nós servimos, como eu disse aqui no último culto, Ele manda Moisés tocar no mar, e o mar vermelho se abre e fica tudo seco e o povo passa. Ele manda Moisés bater uma pedra, ele bate na pedra, depois ele é até punido por isso, né? Ele bate na pedra, sai água da pedra. O Deus que eu sirvo, Ele simplesmente fez com que 3 jovens que foram jogados dentro de uma fornalha acesa 7 vezes mais forte, brincar no fogo e não sair lá nem com cheiro de fumaça. E detalhe, tinha um anjo lá com eles. O Deus que eu sirvo fez o rei mais poderoso da terra, chamado Nabucodonosor, virar animal durante 7 anos, para ele entender e glorificar o nome de Deus. O Deus que eu sirvo é o Deus que tirou muitos de nós aqui da porcaria de vida que nós tínhamos. É por isso que você está aqui. Você está aqui porque Deus tirou da porcaria de vida que você levava. E não adianta você falar assim, mas eu ainda... Não, pastor, mas dói. A correção de Deus dói, nós já falamos isso aqui. Mas a correção de Deus dói agora, para lá no final, você poder abraçar Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quantas pessoas têm sonhado com arrebatamento? Quantas pessoas têm a oportunidade? Porque isso é privilégio. Sonhar com o arrebatamento da igreja é privilégio. Sonhar com as coisas do céu é privilégio. Apóstolo Paulo fala o seguinte: existiu um homem, se no corpo ou fora dele não sei, foi até o 3º céu, e lá viu coisas inefáveis que me é impossível, que não me é lícito falar. Agora olha só, ele estava falando de quem? Ele estava falando dele mesmo. É ele que foi no 3º céu, é ele que viu as coisas lá. Só que ele chegou que ele não teve condição de falar. Sabe por que ele não teve condição de falar? Paulo era um cara extremamente letrado. Paulo foi ensinado as leis judaicas aos pés de Gamaliel, um dos maiores da antiguidade. Paulo conhecia tudo de doutrina judaica, tudo que vocês imaginar. Eu não me lembro agora, depois vocês me cobram aí,
mas se eu não estou enganado, são 606 ou 616, 613 leis que as pessoas, os judeus tinham que decorar. Imagina se você decorar 600 e tanto, eu não consigo decorar. Tem gente que não decora nem os 10 mandamentos, vai conseguir decorar 600 e tantas leis. Paulo era extremamente letrado. E aí o que acontece com Paulo? O Senhor leva Paulo lá no céu, mostra um monte de coisa para ele. Paulo não tinha palavra para descrever. Aí o que acontece? Aí nós vamos lá para o íntimo. Quem é o íntimo? João. João está lá, já contei isso aqui, vou contar de novo. João fez o primeiro tratamento de pele da história da história da terra. Porque eles estavam procurando um jeito de matar ele, o rei queria matar ele. Não, vamos fazer o seguinte: como é que os outros apóstolos morreram? Um morreu crucificado de cabeça para baixo, outro foi decapitado, outro foi cerrado no meio. Mas ninguém morreu dentro do óleo fervendo. Não. Então, aquece o azeite lá, faz o azeite ferver. É lá, ô João, nega esse Jesus aí de jeito nenhum. Você vai morrer, rapaz, a morte para mim, eu vou encontrar com ele. Obrigado, Maciel. 613 leis são as leis judaicas. O Maciel me deu uma ajuda aqui agora. O Maciel está firme e forte lá ouvindo a mensagem. Amém, Deus te abençoe. E aí o que acontece? O rei manda aquecer aquele tacho lá até borbulhar. Você não vai negar Jesus? Não, meu irmão. Então entra lá dentro. E João entrou lá dentro. Eles achavam que ia sair um rumaço de coisa. Está lá João lá. E o óleo lá e lá, fazendo o primeiro tratamento de pele da história. E aí o que acontece? Naquela época, essas pessoas que passavam, venciam a morte, elas eram mandadas para a ilha de Patmos. E essa ilha, para eles, era uma ilha assombrada. O que eles fizeram? Jogaram João dentro do barco, dentro do navio, foram até próximo à ilha de Patmos. Agora sem nada até lá, porque nós não vamos lá não. Eles achavam que tinham demônios, que tinha um monte de coisa lá. E está lá João, chega na praia, ajoelhado, de repente aparece do lado dele um varão. Levanta, João. A partir de agora, tudo que você vê, tu anota. E ele mostra a revelação do Apocalipse para João. O íntimo, ele conheceu o futuro. O que era íntimo, o que deitou no ombro de Jesus, ele ganhou mais do que todos os outros. Primeiro porque ele viveu mais. E nesse viver mais, a saudade de Jesus também foi maior. Eu me lembro que tem uma passagem que alguém pergunta: mas por que ele, não sei o que, e tal. E Jesus fala assim: que te importa se eu não quiser que ele morra? Olha o amor de Jesus, meu irmão. A Bíblia fala que existiam e existem até hoje, até no seio da igreja mesmo existe isso. A Bíblia fala que nós não podemos fazer acepção de pessoas, e não podemos realmente. Mas acontecem coisas dentro da igreja e se você prestar atenção, é como era no tempo de Jesus. Tem uma multidão da igreja, tem sempre um grupo que se destaca na igreja, e tem sempre aquele que a liderança pode contar. Esse aqui é pedra 90. Na hora, é só chamar que é na hora que ele está junto. Isso se chama intimidade. Isso se chama intimidade. Não é porque os outros, não é. No tempo de Jesus acontecia também. Jesus tinha multidão que andava com ele. Tinha 12 apóstolos. Dos 12 tinha 3 que sempre estavam com ele, Pedro, Tiago e João. E teve só um que deitou no ombro de Jesus. Só um dos 12. Ali no meio dos apóstolos tinha ladrão, traidor, que era Judas, né? Tinha Tomé, que não acreditava em nada, Pedrão, que era sanguinário pra caramba, cortou até a orelha de Malcolm lá e tal. Tinha todo tipo de gente. A igreja também é assim. A igreja também, ela tem tempos de males. Fala aí para mim, Pedro, você que vai para o papai aí, Marco, tá tranquilo, como é que fala? É bonança, né? Tempos de bonança. Mas também a igreja tem tempos de males revoltos também.
Tem tempos que a igreja toda tem que se posicionar de joelho e orar muito mesmo. Porque tem vidas que às vezes chegam aqui num estado de total abandono. E muitas das vezes é as nossas orações. Muitas das vezes é uma ovelha se achegando a outra ovelha, aquecendo aquela ovelha, tratando junto com aquela ovelha, vivendo com aquela ovelha. Por isso que eu sempre falo, cada um sabe o vale que a sua alma está passando. A Bíblia fala no Salmo 23: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estarás comigo, porque a tua vara e o teu cajado me consolam. Quantas pessoas que saíram da casa do Senhor por coisas tão mirradas, coisas tão pequenas, e voltaram para o mundo. Sabe por quê? Porque aonde tem Jesus, tem luz. E tem muitas pessoas que quando a luz bate nela, os pecados dela afloram. E ela não aguenta ver os pecados que tem. E ao invés de ela pedir perdão a Deus e permanecer na luz, ela faz isso e volta para a escuridão. Quem já andou de barco no mar à noite sabe que é um tiro no escuro, porque você não está vendo nada. Você não está vendo nada. Eu não sei se alguém aqui já andou de bicicleta em estrada de chão de noite, no escuro, sem luz, sem nada, só pelo pouquinho do clarear da estrada. Uma vez eu me lembro que eu era adolescente e eu estava na casa dos meus tios lá em Arpim, e aí tinha os alunos que estudavam na cidade, dá 7 quilômetros, e eles já estavam acostumados a andar de bicicleta à noite naquela estrada lá, e eles andavam chutados mesmo, os meninos, os 4. Só que teve um dia que veio uma charrete de encontro, deram uma cacetada, e aí embolou aqueles 4 lá naquela charrete e tal, e arrebentaram e machucaram pra caramba. Excesso de confiança, uma coisa que o crente não pode ter. Excesso de confiança. Eu posso, eu faço, eu aconteço, eu vou pisar na cabeça do diabo aqui, vou fazer isso aqui. Para com isso. Para com isso. A primeira coisa que você tem que entender é o seguinte: vou parafrasear o que o pastor Fernando disse aqui. O diabo conhece as nossas fraquezas, mas ele também conhece aquilo que nós achamos que somos fortes. Se você tem problema com bebida, não fica dando bobeira onde tem bebida, não. Se você tem problema com prostituição, não fica dando bobeira onde você acha, não. Como eu sempre falei aqui, o diabo não te vence pela porrada, não, é pelo convencimento. Não tem ninguém vendo, não tem nada a ver, tá sossegado. Só que tem tudo a ver. Eu posso não ver, mas o Senhor vê. E os olhos do Senhor estão em todo lugar. Quando nós estamos, amados irmãos, com a nossa vida atribulada, a única comparação possível é o mar revolto, porque você não sabe o que vai acontecer. Olha o exemplo das tsunamis, por exemplo. Acontece uma batida daquelas placas tectônicas lá não sei aonde, lá na Austrália. Chega uma tsunami lá no Japão, destrói o Japão. Às vezes você tem um parente teu que mora lá num lugar bem longe, lá em Roraima. Aí esse parente seu te liga: ô parente, tudo bom, primo? Beleza? Rapaz, eu estou em situação difícil aqui, você podia me dar uma força? Aí você traz esse parente para dentro da tua casa. Só que você está achando que o cara é um parente bacana, gente boa, e de repente o cara destrói o teu casamento. O cara abusa de uma filha, tudo. O cara faz uma desgraça na vida da pessoa. E você está achando que eu estou falando aqui que é para você não ajudar? Não, não é isso não. Eu estou falando o que acontece. Estou falando o que acontece na vida de muitas pessoas. Eu emprestei até um livro para a Vanessa que chama aquele da ofensa lá, como é que é?
Como é que é? É um negócio assim, a isca de Satanás, que chama o livro. Nesse livro, o autor ele explana de uma maneira muito bacana, muito clara e objetiva. Seus maiores conflitos serão com quem está perto de você, com quem convive com você, com quem dorme com você, com quem acorda com você, com teu filho, com tua mãe, com teu pai. Os seus maiores conflitos não vão ser com quem está aí fora, não. Vão ser com quem está ali do teu lado, e vão ser as maiores feridas que você vai ter. Lá no mundo, se o cara virar para você, perdeu atenção, coloca, que não sei o quê, você não está nem aí, porque o cara não tem nada com nada também, se cismar, vai dar uns tapas no cara e resolve. Mas quando um irmão teu faz algo contra você, dói muito mais. Quantos pais que eu conheço que destruíram a vida dos filhos? Eu não sei se vocês se lembram, uns 2, 3 meses atrás, eu peguei isso aqui. Você virou para o filho e falou para o teu filho assim: tu é um vagabundo, você não pode trabalhar, tu não vai virar nada na vida, você era isso, você é aquilo, você não sei o quê. Aí o filho cresce e vira tudo isso que você praguejou ele, e aí você vem para a igreja, acabou a cara de pau do mundo. Pastor, ora pelo meu filho não está nas drogas. Mas você não falou que ele era vagabundo? Você não falou lá no passado que ele era isso, que ele não ia virar nada, que ele não sei o quê? Você não falou? Você profetizou sobre a vida dele. Em vez de você abençoar a vida dele, você profetizou maldição na vida dele. E aí você acha que o pastor é guru, né? Você acha que o pastor é guru, que ele simplesmente vai fazer uma oração e tudo vai mudar. Não é assim não, gente. As coisas não são assim não. Muito do que nós passamos dentro da nossa casa com os nossos filhos é culpa nossa. É nós que colocamos muitas vezes os nossos filhos na boca do inimigo. O filho, meu filho não tem hora, chega em casa, meu filho pode chegar a hora que quiser, minha filha pode chegar a hora que quiser. Eu vou contar um negócio que aconteceu ontem. Eu estava lá em Poços, eu cheguei em casa abismado. Eu não devia nem ficar abismado, porque do jeito que o mundo está, eu contei para minha esposa. Eu estava numa farmácia comprando um remédio para minha filha na hora. De repente chegou 2 meninas, se não me engano, de 13 anos, que a atendente depois que estava falando lá, e pediu um teste de gravidez. Presta atenção, as meninas estavam com camisa, roupa de escola, mochila. Chegaram lá pedindo, a moça, chamou a moça no canto, olha aqui, teste de gravidez, tal, que não sei o que, tal. A moça foi lá, aí elas perguntaram assim: eu posso fazer aqui? A moça: não pode, vai lá no banheiro. Eu escutando aqui, eu estava do lado delas. Aí foi lá para dentro, ficou lá. Aí a atendente falou: quando você terminar, tá, você me chama que eu vou te falar o que deu e tal. Gente, pensa no aperto que essas meninas passaram lá. As meninas estão até suando de dentro da farmácia. Deu negativo o teste dessa segunda moça lá. Mas olha, imagina, as meninas falaram que tinham 13 anos de idade. 13 anos de idade. Agora imagina se o dito cujo do rapaz também tem essa idade aí. Imagina se ele também tem essa idade. O que vira um negócio desse? O que vira um negócio desse? Por que nós batemos em cima dos jovens aqui? Por que nós ensinamos palavra para os jovens aqui? Porque os jovens têm que saber que tem responsabilidade. Tem que ter responsabilidade. Você não vai fazer com a filha dos outros, você não quer que faça com a sua. Porque um dia todo mundo aqui, os que são solteiros, obviamente, né? Serão pais. As meninas serão mães. E que exemplo que elas vão dar? Aí, dá um exemplo, um adolescente aqui de 17 anos, vamos dar um exemplo. O Atos, né? Com 17 anos. Aí o Atos é o pegador da cidade. E é crente. Que exemplo que está dando para os mais novos? Que exemplo que está dando depois que se casa e tiver os filhos? Ele vai ter moral para corrigir o filho dele? Não vai. Não vai ter moral. Por quê? Porque os amigos da época vão falar: mas teu pai era isso e era aquilo no passado. E o passado, já falei, ele é um demônio. Porque ele te acorrenta.
e ele te puxa para trás. Às vezes nós achamos que as coisas são muito fáceis de se resolver. Não, qualquer coisa eu resolvo. Resolve nada. Resolve nada. Se você não tem um trabalho, se você não tem condição de se manter, então você não tem condição de ter filho também, não. Para nós, eu, Pedrinho, Ney, Yuri, já somos mais velhos e temos nossa renda de trabalho, é difícil ou é fácil? É difícil. Agora imagina essa garotada. O dia eu saí daqui, tinha uma moça com 3 rapazes ali, ó. Absurdo, gente. Umas coisas atrapalhadas que estão acontecendo. Eu tenho orado no monte, eu tenho pedido ao Senhor: Senhor, tira esse espírito de prostituição da cidade. Tira, Senhor. Por quê? Porque os nossos filhos podem até não ir, mas eles podem ser induzidos. E eles podem ter vontade. Eles podem ter vontade. A primeira vez que eu fumei um cigarro de maconha foi por indução. Foi por indução. Ninguém me obrigou, não. Cara, é legal demais, velho. Pô, tá. Primeiro porre que eu tomei, graças a Deus, tem muitos anos que eu não bebo, mas misericórdia, né? Eu nem sei da minha idade, você deve ter bebido esse negócio aí. Um negócio chamado calcinha de nylon. Era leite condensado com aquele kisuke e cachaça. Fiquei bebo uns 5 dias, botando cachaça e passando mal. Uai, todo mundo pobre. Ninguém tinha dinheiro para comprar esses trem que as meninas faziam. Fazia aqueles garrafão de 5 litros ainda de vinho. E nós entrávamos aqui no outro dia, ninguém era ninguém. Todo mundo morrendo. Hoje em dia, cara, você chega num lugar com conveniência, chega lá, vai na praça aí de noite aí, que você vai ver as menininhas aí com sainhas aqui, os rapazinhos com os bonés de lado para trás, uns trem tudo esquisito, umas calças meio cagadas, que tem estranho, com os copão desse tamanho, de vodka misturado com não sei o que, rabo de galo. Eu acho que rabo de galo nem existe mais, né? E tal, eu acho que nem existe mais esse trem. Agora eles bebem energético com uísque, né? Copão de 700 ml. Fui conhecer copão de 700 ml, já tinha mais de 30 anos, rapaz. Não vou falar que foi fácil, não. Foi difícil também. Mas uma coisa que eu quero dizer para vocês: quando Jesus entrou no meu barco, aquele revolto, aquela revolta, quem é que não foi um adolescente revoltado? Gostava de uma faquinha, gostava de uma briga, né? Gostava de um, né, Yuri? Gostava de dar um tapa no ninguém? Quem não? Quem não? Hoje o Pedrinho estava conversando sobre isso, né, Pedrinho? A quantidade de podridão que está tendo dentro da cidade. E se você sair na rua ali, meu amigo, você não precisa ser bonito, não. Você tendo pelo menos um cheirinho de uma nota de 100, só o cheirinho, não precisa nem ter a nota, né, Pedrinho? Só o cheirinho, não precisa nem ter a nota. Carrinho rebaixado, fica daqueles gol quadrado, o cara rebate que tem um saco dele. Aí coloca aquele som. Na minha época era o tunte-tunte, né? Agora não, agora como é que é o negócio? Pega e vira para a direita e dá um tapinha para a esquerda, o negócio tem assim, esses demônios dessas músicas aí. E o pior que você ouve esse troço uma vez, isso grava na sua cabeça, nunca mais você esquece esse trem. Entendeu? E é isso aí. Só que o povo está esquecendo de um detalhe. O povo está esquecendo de um detalhe. Ou muitos não sabem porque ainda não ouviram a palavra. No tempo de Noé também era assim. E Deus acabou com tudo. Só sobrou a família de Noé e os bichos. Sodoma e Gomorra também era assim. Prostituição, homossexualismo, pederastia, tudo de errado naquele lugar. E Deus fez cair lá uma chuva de enxofre com sal que não nasce nada naquele lugar. Eu estava vendo um documentário, acho que você viu também, né, Gabriel? Você viu?
um documentário que você chega o papel nas pedras, pega fogo, sem fósforo, sem nada. E tal, por quê? Tamanho foi. Nunca mais, gente, o que Deus destrói, acabou. O que Deus destrói, acabou. Deus matou aquele povo todo lá no dilúvio. Começou do zero. Chega em Sodoma e destrói aquele lugar. Quem vai lá? Um dia eu vou em nome de Jesus. Quem vai lá conhecer Israel, que as caravanas vai lá, vê lá, não nasce nada naquele lugar. É um lugar que acabou, arrasou. Agora imagina o teu coração. Romanos capítulo de número 1, lá pelo verso 20, tem uma parte que fala assim: chega num ponto que Deus entrega a pessoa suas próprias paixões. Não é que Deus desistiu de você, é que Deus deixou você fazer o que você quer. Ele simplesmente deixa você fazer o que você quer. Ah, pastor, mas como assim Deus deixa eu fazer o que eu quero? Então eu posso fazer tudo o que eu quero? Se você quiser, pode. Permissão de Deus, vontade de Deus, livre-arbítrio. Você tem o livre-arbítrio de fazer o que você quiser. Só que você tem que entender o seguinte: existem consequências. O salário do pecado é a morte. E todos aqueles que vivem pelo pecado, o destino é a morte. Talvez física e talvez a morte espiritual. Que eu acho pior, porque a física aí, pelo menos você pode, às vezes, nos últimos segundos se arrependeu, né? Mas e quando você morre espiritualmente? Ah, pastor, dá um exemplo disso aí, uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Se você blasfemou contra o Espírito Santo, você pode viver mais 30 anos, 50 anos aqui, mas você perdeu a sua salvação. Acabou de ser. Ah, mas como que isso acontece? Como é que eu faço? Que não sei o quê. Meu irmão, quando a tua consciência faz isso aqui, ó, fecha, acabou. Acabou. A sabedoria de Deus, ela vem pro teu intelecto. É por isso que você pensa. É por isso que você sabe que você pegar uma criança e meter uma faca na barriga da criança é crime, é homicídio. É por isso que você sabe que se você estuprar uma moça, uma criança, é pedofilia, é crime. É por isso que você sabe isso. Você tem dentro de si o Espírito Santo que te fala o que é certo e o que é errado. Mas quando você não ouve ele mais, quando você não ouve mais, você vai entrar por caminhos que são caminhos de morte. E esses caminhos de morte, eles têm vários atalhos. É como se fosse um labirinto. Você entra aqui, sai aqui, enrola aqui, mas você não consegue sair aonde você deveria sair. Quantos amigos nós já perdemos? Perdemos para droga, perdemos para o crime, perdemos trabalhando, perdemos de tudo quanto é jeito. Quantos amigos, quantas pessoas que congregavam conosco, que louvavam, que louvavam, que pregavam, que eram evangelistas, e hoje estão jogados aí fora. E não estão jogados aí fora porque a igreja jogou, não. Vocês lembram da isca e do peixe? O dia que nós pregamos aqui? Como é que quando você vai... Eu não gosto de pescar, mas tem uma metáfora que eu assisti uma vez interessante, né? O peixe, ele é chamado pelo balanço da isca, né? Mas por trás da isca, o que tem? E ele não vê. Eu digo para vocês, se ser crente fosse fácil, não tinha uma cadeira vazia aqui. Se servir a Deus fosse fácil, estava barrotado de gente aqui. Mas sabe por que não é? Porque é difícil servir a Deus no mundo que nós estamos. E eu tenho para mim que a porta larga, ela está se abrindo cada vez mais, e a porta estreita está se fechando cada vez mais. Vai chegar num ponto que vai haver uma convergência dessas duas portas. Uma vai fechar, e a outra vai ter multidões de gente que passaram por ela. E eu quero dizer para você, amado irmão, para que nós possamos orar. Ser crente não é fácil. Ser servo do Senhor não é fácil. Viver nesse mundo pior ainda, porque a própria palavra de Deus fala que o mundo
jaz no maligno. Nessa noite eu quero profetizar sobre a sua vida. Que Jesus seja o timoneiro do teu barco. Que Jesus entre no teu barco a partir de agora. E esse Titanic que está afundando aí, entendeu? Que está afundando, Jesus ele entra e tampa todos os buracos. Você não vai morrer afogado. Eu tenho uma conjectura comigo que no dia que Jesus voltar, os desviados serão os que mais vão sofrer, porque ouviram a palavra, experimentaram a graça de Deus, experimentaram o Espírito Santo e negaram a fé. Eu acho que deve ser muito esquisito o negócio. Eu não gosto nem de imaginar um negócio desse. Imaginar de Jesus voltando, eu ficando para trás, misericórdia. Nem de imaginar um negócio desse. Eu acredito piamente na minha salvação, vivo para isso. Acho que é com o Pedrinho mesmo que eu estava falando outro dia, né, Pedrinho? Que eu não tenho mais esse negócio assim, comprar casa, eu não tenho mais esses sonhos, esses negócios assim. Eu não tenho mais, já tive, sou nosso. Um dia eu vou ter uma Ferrari, um dia eu vou ter nossa, que carrão bonito e tal, um dia eu vou ter. Eu já fui assim também, mas hoje não tenho mais não. Hoje o que passa na minha cabeça é a minha salvação, a salvação da igreja. É por isso que todo culto, é por isso que toda reunião, todo culto no lar, em casa, nos jovens, na escola bíblica, eu falo, Jesus está voltando. Jesus está voltando. E Ele está voltando. E não pensa que é para daqui 200 anos, não, porque não é não. Tudo que está acontecendo no mundo indica que o anticristo já está no nosso meio. Tudo. A última agora, depois da eleição, uma moeda só para a América. Olha aí, gente. Qual que é uma das pautas do anticristo? Uma só moeda. Olha só. Uma só religião. Olha o que aquele carrasco demoniado lá daquele presidente da Nicarágua fez com aqueles padres, com aquelas freiras, com aquele povo, tudo lá. Lá você não tem acesso nem à internet. Lá você não pode assistir um culto. Na China, olha lá o que acontece lá. Hoje você vai para a China ser missionário lá, você, como cristão, você não pode divulgar o trabalho cristão. Gente, eu não estou falando bobagem, não. Pesquisa isso aí. Pesquisa isso. Tem lugares no Brasil que o evangelho não chegou. Tem lugares no Brasil que o evangelho não chegou. Eu tenho um amigo meu que mora na Suíça, o André. Ele falou para mim que se nós estivéssemos lá, nós estávamos tudo presos, né? Porque nós gostamos de falar alto, nós dá glória a Deus alto. Lá os irmãos que é pentecostal tem que fazer culto caverna. As igrejas são mausoléus. Eu tenho amigos que moram na França. A França está praticamente toda islamizada. O Islã toma conta daquele lugar. Aquele jogador, aquele povo, tudo lá é do Islã. Muda o nome lá, Mohamed, não sei das quantas, sei lá, uns nomes esquisitos, blá 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 blá, uns nomes tudo doido lá e tal, toda islamizada. Eu tenho um amigo meu lá que ele paga, se eu não me engano, porque ele me falou, parece que 500 euros para alugar um salão num dia para fazer um culto. 500 euros, nem sei quanto vale o euro, Pedro? Nem sei quanto que vale o euro, deve ser uns 5, 6 reais, né? É mais caro que o dólar, não é? Entendeu? Ele paga, acho que é 500 euros, ele falou, um sábado, para reunir 2 horas num salão. Não tem mais igrejas. Olha o que está acontecendo nos Estados Unidos. Gente, tem lugar nos Estados Unidos que a coisa está tão complicada espiritualmente falando, estão pedindo missionários para lá. Há muitos anos atrás houve uma profecia que o Brasil seria o celeiro do mundo. Eu não sei o que vai ser de nós, mas eu quero dizer para você uma coisa, independente de qualquer coisa, jamais abandone Jesus. Jamais abandone Jesus. Jamais. Porque se com Ele nós passamos todas essas lutas, imagina sem Ele.
Imagina se na hora que o Pedrão estava lá afundando, a mão foi estendida, o farol que foi visto, era Jesus. Na hora que aqueles dois ladrões estavam lá, né, pregados lá de Jesus, um fala, né, um recebe o diabo lá e fala, salva você, eu também. Ele só queria a bênção. É o crente que só vem na igreja por causa de bênção. Ele só quer bênção. Tudo dele gira em torno de bênção. Se for entregue uma profecia aqui, ele quer só para ele, não quer dividir com ninguém. Esse é aquele lá, aquele ladrão que estava do lado de Jesus lá. Ele só quer a bênção. Mas tinha um humilde do lado que fala para Jesus assim: Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. Eu falei no culto de casa, ele nem pediu para ser salvo, ele pediu para Jesus lembrar dele. E Jesus fala: hoje ainda tu entrarás comigo no paraíso. Não adianta você ser aquele que pula, que exalta, que faz, acontece, que dá a maior oferta, que paga o maior dízimo, se o seu coração está corrompido, meu irmão. Se o teu coração já está vendido. Tem pessoas que vendem a alma para o diabo. Vende a alma literalmente para o diabo. Porque ele quer, isso aqui é meu, é para mim, é só meu. E eu quero dizer para você nessa noite, e eu vou falar algo aqui que talvez algumas pessoas não entendam, mas eu estou falando baseado naquilo que tenho vivido, naquilo que tenho estudado, e debaixo da orientação do Espírito Santo. Nós temos pessoas que estão na igreja, que cantam, que louvam, que pregam, que fazem isso tudo, mas que tem a sua alma fragmentada. O que é isso? Um pedacinho da sua alma está preso num cativeiro. E você, por mais que você tente, você nunca consegue ser feliz. Por mais que você tente, você quer ser um obreiro, você quer ser um pregador, você quer ser algo, mas na hora que você começa, alguma coisa te puxa para trás. E ontem quem estava no culto do lar viu como é quando uma pessoa é liberta de algo assim. Eu quero dizer para você nessa noite, nós vamos orar hoje nessa noite, para que o Senhor nos leve, como levou ontem, nas regiões de cativeiro, para tirar a fragmentação da tua alma dele, para que você possa seguir, para que você possa acompanhar as outras pessoas. Às vezes você tem algo dentro do teu coração, você está como uma represa que está a ponto de estourar, e você não sabe por quê. Aí você vai conversar com a pessoa, você descobre que quando a pessoa era criança, a mãe não queria ter, batia na barriga, desperdia, não queria ter, mas essa mãe teve esse filho. Ela pode até ter arrependido, mas as marcas ficaram naquela criança. E aquela criança carregou isso pela vida toda. E hoje ela é adulta. Que nessa noite o Espírito Santo libere as nossas vidas das regiões de cativeiro, dos calabouços. Nos libere para que nós possamos crescer. Só quem tira as pessoas das prisões chama-se Jesus Cristo de Nazaré. É por ele que a palavra diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Nessa noite o que eu quero pedir a Deus é isso, que o Senhor traga para a sua vida libertação. O tema do culto dessa noite é esse: libertação. Talvez você pergunte, mas o que tem a ver essa palavra com libertação? Uma palavrinha que foi lida aqui que talvez ninguém prestou atenção. Quando Pedro ele olha para o vento, Pedro sente o quê? Medo. Talvez é o momento de você se liberar do medo de se lançar, do medo de, pastor, vamos seguir juntos? Vamos embora.
Pastor, eu estou aqui, pô, firme e forte. Vamos, hein? Está na hora da gente começar a viver grandes coisas e parar de viver no raso. Andar no mar, no raso é fácil. Até aqui você vai. O Pedrão andou sobre o mar. Nessa noite você ande sobre o mar. O mar dos seus problemas, o mar dos pensamentos. Nessa noite você passe por cima de tudo isso. Porque em nome do Senhor Jesus, a tua alma será liberta nessa noite. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor.